Meus amores, sejam bem-vindos a mais um Na Real. É a segunda temporada, a primeira entrevista bem polêmica. Minha convidada tem 36 anos, do signo de Touro, e ela vai contar hoje pra gente a verdadeira história que ela viveu com Lennon Maicon. Pra quem não sabe, Nego do Borel. Eu estou falando dela, Suelen Sauer. Seja muito bem-vinda na Real. Obrigada, Bruno. Prazer enorme ter você aqui. Desde já, em nome de toda a equipe, da direção, da produção, eu quero agradecer a sua presença aqui. Imagina. Porque eu sei que é um assunto difícil, Sim. Complicado. Muitas pessoas, às vezes, pensam que você quer usar isso como marketing, né? Quer aparecer. E a gente sabe que não é bem isso. Na verdade, a gente tinha conversado antes, né? Eu tinha me prometido não falar mais sobre, embora seja um assunto que eu fale há 6 anos. É a minha história, a minha vida. Eu não estou falando do outro, embora o outro esteja e participe dessa história. Mas, com tudo o que aconteceu nas últimas semanas, eu acabei me pronunciando novamente. Na verdade, para abraçar uma causa e corroborar com um discurso que as pessoas estavam duvidando. Então eu decidi voltar a falar sobre. Muitas vezes até nem fui muito educada com a situação. Falei, gente, dá um Google, porque eu já venho falando isso há 6 anos, só que eu não tinha a voz que hoje a ex-namorada, a atual ex-namorada do meu ex-namorado tem, por ser uma pessoa pública, com muitos seguidores, enfim. Atriz, né? Ela é bem popular, mas que bom que isso se tornou público, não por ele especificamente, mas assim, hoje eu entendo o quão importante é você falar sobre o assunto, porque dói em mim, dói nela e dói em várias outras mulheres. Então, hoje eu tô aqui, até aceitei esse convite, mais do que para falar da minha história, para falar dele, na verdade, mas para falar da minha história mesmo, que em algum momento já me doeu muito, hoje dói ainda. Eu falo que assim, a gente tem a cicatriz que não dói tanto mais, mas coça, né? Quando você lembra, quando você fala sobre, e é importante falar. Para isso ir indo embora e para que outras mulheres também se inspirem, né, e consigam sair dessa situação. Vocês se conheceram como? Quando você conheceu, ele ainda não era o Nego do Borel. Não, ele era o Nego do Borel, ele já tinha algumas músicas, inclusive estouradas na internet, mas eu fazia assessoria de um outro MC na época, e ele, vendo que o MC estava fazendo muita TV, muita mídia, começou a me procurar, e a Adriana, que era a outra assessora que trabalhava comigo. E aí um dia a gente se esbarrou e o empresário dele falou, meu Deus, não acredito, Suelen, a gente está muito tempo atrás de você, a gente não está conseguindo seu telefone. Marcamos uma reunião, até muito engraçado, a gente marcou no shopping aqui no Rio, no Nova América, e aí ele chegou com um bandejão de comida. A princípio me chocou aquela pessoa, assim, uma figura não muito educada, vou dizer assim, porque ele almoçava e passava o dedo assim no dente, sabe, para tirar comida. Então, falei, meu Deus, eu falava para a Adriana, que trabalha comigo, eu vou trabalhar com essa pessoa, não acredito. Mas alguma coisa me motivou. E aí eu me lembro que eu escrevendo o release dele, porque assim, primeiro eu comecei a trabalhar com ele para depois namorá-lo. Mas eu escrevendo o release dele, eu comecei a perguntar da história de vida dele, né, de família, enfim. E eu me lembro, eu falei, mas o que você almejava, assim, né? O que você queria? Quando ele falou, a única coisa que eu queria era um computador, aquilo acabou comigo. Eu falei, meu Deus, coitado, sabe? Assim, eu fiquei muito tocada com a situação toda. E a gente começou a trabalhar. E as coisas foram andando muito bem. Como a gente começou a viajar e ficar muito junto, enfim, acabou que a gente começou a namorar. E aí eu me sentia muito responsável por essa carreira. Esse namoro surgiu de uma maneira natural? Ele deu em cima de você? Como que foi? Na verdade, na época eu namorava e ele morria de ciúmes.
do meu namorado. Tipo, a gente ia... Eu me lembro uma vez a gente foi gravar Raul Gil em São Paulo, meu namorado foi me buscar no aeroporto, no Santos Dumont, e aí ele quis esperar para ver qual era o carro do meu namorado, para ele saber se ele tinha um carro melhor ou não. E esse tipo de coisa, na época, eu não prestava tanta atenção, mas depois você vai juntando algumas coisas e fala, meu Deus, olha essa pessoa, olha a importância que ela dá para determinadas coisas. Ele começou eu vou usar uma palavra bem, bem antiga, chavecar muito. A minha mãe falava, olha, eu já tô percebendo uma coisinha ali e tal, porque a mãe conhece. E aí eu terminei com meu namorado e eu me lembro uma vez, eu não ia muito aos shows, eu estava com ele só para gravações ou para fotos, enfim, eu não ia aos shows, não era uma coisa que eu gostava. E aí uma vez ele falou, você precisa ir a um show meu para entender como funciona, e ele foi me buscar em casa. Eu me lembro que naquele dia a gente foi escutando um MC da Leste, muito, e ele dizendo da admiração dele por esse MC. Nessa época, ele morava ainda no Borel. No Borel. No Morro do Borel. Uhum. E eu só me lembro o dia que a gente começou a namorar, porque foi nesse dia, porque mataram esse MC no palco em São Paulo, naquele dia. Então, isso pra mim ficou muito marcado como o dia que eu comecei a namorá-lo. E até que um dia eu tava andando pelo Projac, o diretor da Xuxa na época me chamou pra uma conversa que não tinha nada a ver com o Nego. E aí eu pedi por ele, eu falei, deixa ele fazer Xuxa. Aí ele me apresentou a um produtor, falou, olha, a Suelen vai te mandar o material, enfim. Uma semana depois estávamos lá gravando Xuxa. E a partir dali, tudo andou muito rápido, porque aí a gente começou a fazer vários programas nacionais, enfim. Então, assim, quando eu comecei a perceber um comportamento agressivo, não era nem comigo a princípio. Era com a mãe dentro de casa, a forma como se comportava. Agressivo como? Agressivo de tom de voz, agressivo ser contrariado e bater aqui, jogar esse copo longe, quebrar. Agressivo de dar cabeçada numa porta. Era esse nível de agressividade. Ele tinha algum envolvimento com drogas? Então, eu não sei, eu nunca presenciei nada, embora eu soubesse de algumas coisas. Como eu te falei, a minha relação com ele era muito profissional, enquanto assessora, e enquanto namorado, era muito dentro de casa. Eu não era aquela namorada que dá a mão atrás de um palco. Vocês moraram juntos? Não moramos juntos, mas a gente ficava muito juntos. Na época eu morava em Jacarepaguá, ele ficava muito na minha casa, e às vezes era até engraçado, porque muito no início da questão de grana até, então quando ele voltava para casa, ele comia alguma coisa na minha casa diferente, não sei, a mãe me ligava, depois falava, Suelen, por favor, ele comeu, ele não sabe falar. Uma vez ele tinha tomado Gatorade e ele não sabia falar Gatorade pra mãe dele e ele queria o Gatorade. Então, assim, a gente ficava muito junto, mas nessa relação show, que de repente, essa questão de droga, enfim, que pode vir a acontecer, a gente sabe que acontece, eu não presenciava porque eu não acompanhava. Então, não posso te afirmar sim, não posso te afirmar não. Você não presenciou, mas você ouviu boatos. Sim, isso certamente. Até porque ele sempre teve um comportamento muito excêntrico. Então, as pessoas sempre falavam, Suelen, esse cara não tá puro. Era um comportamento machista? Muito machista, sempre foi muito machista. E eu não entendia isso. E embora, Suelen, mas espera lá, você tem 8 anos de diferença dele. Suelen, você se acha uma mulher inteligente, sim. Mas quando você está envolvida, né? E eu era muito apaixonada por ele, assim. Eu achava tudo engraçado, eu achava que ele tinha muita fé nas coisas, assim. Às vezes eu não conseguia um programa de TV que ele queria muito fazer e ele falava, calma, a gente vai chegar lá. E eu comecei a acreditar muito naquele cara. Então, assim, e qualquer coisa dele muito louca, eu minimizava muito. Bruno, os vídeos dele carinhosos pra mim via WhatsApp, era me mandando vídeo assim, fingindo que estava engolindo um cordão. Sim, você imagina alguém pegar um cordão, Bruno, não é meu cordãozinho. Oi? Você imagina um comportamento desse, uma pessoa, amor, e vai fazendo, e vai fingindo que tá mastigando. Uma cara de louco mesmo, que eu falava, é um personagem.
Mas aí no dia a dia você começa a entender que não é só um personagem, sabe? Quando eu vejo um vídeo que aí a internet toda publicou, dele com a atual ex-namorada, a menina dopada na cama, e ele pegando o rosto dela, e ele com o olho esbugalhado, fazendo umas maluquices assim, aquilo me doeu tanto, porque eu entendi naquele momento que aquilo é ele. E aí eu não sei te dizer se é remédio, se é droga, o que é, eu sinceramente não posso dizer se é o inimigo, como ele disse numa entrevista recente, né, sinceramente eu não sei te dizer. Eu sei que eu minimizei muitas coisas. Ele disse numa entrevista recente que era o inimigo, como assim? Eu não sei, ele foi questionado por alguma coisa e ele disse que era o inimigo. Foi o Léo Dias, lembrei. O Léo Dias perguntou, mas quem é o inimigo? Aí ele falou, o diabo, o demônio. Então, assim, eu não sei te dizer, e aí já é uma outra, né? A gente entra numa outra porque seara. há pouco tempo ele meio que se declarava, até junto com a Duda, né? Evangélico, né? E tem esse hábito, né? De tudo colocar a culpa no diabo, né? E tem também o hábito de quando a gente está errado. E muitas vezes não, é a essência da pessoa que é ruim. Tem o hábito de quando a gente está errado, a gente já busca uma igreja, né? A gente tenta, principalmente um artista, acho que ele tenta consertar um pouco a imagem com a igreja. Mas a gente precisa lembrar que a igreja é uma casa, é um lugar, né? Sim. Deus é muito o que a gente vive. É um hospital. Então, assim, a mãe dele sempre foi evangélica, eu não sei te dizer hoje se continua ou não, mas ele sempre dizia, um dia eu vou, um dia eu vou. Eu posso te dizer que eu fui muitas vezes à igreja com a mãe dele, nunca o vi dentro de igreja nenhuma. Agora, sei também te dizer que todas as vezes que ele estava muito mal, ele buscava, assim, escutar louvores, enfim. Até depois do término do nosso relacionamento, eu o acompanhando em rede social, eu falava, não tá bem, porque botou um louvor, sabe? Então, você sente a fragilidade ali. Como que era o tratamento dele com você? Era um namorado que te mandava flores, carinhoso, levava café da manhã na cama, te chamava de princesa, te respeitava como mulher, saía com você e, enfim... Bruno, Não olhava para outras mulheres? Alguma vez ele tentou diminuir você? Muitas vezes, assim. Foi um relacionamento com muitas traições. E eu minimizo isso até hoje. Tanto que, assim, eu tenho um livro, Nasci para Ser Traída, porque eu já tinha sido traída outras vezes. Então, assim, é claro que não é um comportamento adequado você trair uma namorada. Mas isso é, entre aspas, de menos numa relação de abuso. E aí, de abuso que eu falo, é abuso psicológico. Sim. É você levantar da sua cama para ir ao banheiro de roupa íntima e o cara falar do teu corpo de forma pejorativa. É o cara sair pra balada e saber que você não vai com ele e ele perguntar, estou bonito? Você acha que eu vou arrumar uma lourinha hoje? Você acha que um dia eu vou namorar uma bailarina do Faustão? Você levantava para ir no banheiro e ele falava de uma forma pejorativa. Do meu corpo, muitas vezes, assim, porque eu nunca tive o estereótipo. De que forma você pode falar? Olha a bunda dela, ria, sabe? Olha, por que você está usando... Aí, quando estava em algum lugar, essa roupa... sempre me diminuindo mesmo. Ele assim. já te diminuiu na frente de outras mulheres? De gente conhecida, sim. Tipo, da outra assessora dele, da Adriana, muitas vezes. As traições eram muito corriqueiras, assim. Eu nem... Isso, pra mim, era, entre aspas, de menos. De menos, assim, lógico, eu chorava. Tem uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, eu não vou falar o nome dessa artista. Eu acabo me emocionando. Eita! Porque realmente eu nunca falei. Uma época, a gente tava indo e voltando, e ele começou a ficar com a sobrinha de uma amiga minha, que hoje a menina é muito famosa, muito, muito, muito famosa. É funkeira também. E ela tinha 16 anos na época. E aí, uma coisa que eu falei até pra Duda, pra ex-namorada atual dele, eu falei, Duda, eu fiquei muito tocada, porque assim, eu posso ser sua mãe. Porque é isso, ela tem 19 anos, eu tenho 36. Se eu tivesse tido um filho com 16 anos, eu seria mãe
da Duda. E nessa época, essa sobrinha da minha amiga, a família, ele estava num momento muito bom, assim, enquanto artista. No auge da carreira. No auge da carreira. E ela, como chegou num certo momento, agora ela está muito bem, ela já almejava o meio artístico. Então era muito legal ela ficar com uma pessoa do meio. E aí ela e a família me mandavam mensagens do tipo, sua velha, sabe? E quando não, foi uma vez que me magoou muito, porque ele levou ela para dentro de casa, ainda no Borel, e na casa dele tinha um espelho na sala com um adesivo dizendo Eu Adoro, Eu Me Amarro, que é uma música que ele fez, uma composição que o Bonde das Maravilhas cantava, enfim. E aí ela me tira uma foto naquele espelho e me manda para dizer, olha, eu tô dentro da casa dele, né? Eu dormi aqui. E, assim, ele sempre minimizava tudo. Você é maluca. Quando eu terminei o meu relacionamento... Ele nunca assumiu as traições. Assumia, mas assim, não vou ficar mais, para de ser louca, quem eu amo é você. E aí você vai deixando, sabe? E aí uma coisa que eu aprendi depois dele era nunca mais ninguém vai me chamar de louca. Então, assim, até um amigo hoje fala assim, Suelen, você é maluca. Não fala essa palavra pra mim, que eu acho que assim, eu fiquei muito com trauma de ser chamada de louca por muitas vezes com ele, assim, por ele, sabe? Esse é o que eu te digo. Por 2 vezes eu tive, sim, agressão física, mas as psicológicas me doeram muito mais. Se eu falar, a minha voz não vai embargar e eu não vou querer chorar quando eu falar pra você que ele tentou sim me enforcar com um carregador de celular na saída de uma gravação. Que ele me deu um soco na costela dentro de uma boate. Ele deu, sabe? Mas isso tudo... Foi do nada? Foi uma discussão? Na saída da gravação foi por ciúmes, porque eu simplesmente saí do estúdio, quando terminou a gravação, eu precisava acompanhar, era um contrato que eu era responsável, ele estava ali por minha causa. Sim. Então eu acompanhava todas as gravações e aquela era a última do contrato. Então eu estava, sinceramente, muito aliviada de não ter mais um compromisso profissional, então de não ter que vê-lo mais. Então eu saí na frente dele e ele estava irritado naquela semana porque eu já tinha feito um trabalho com outro MC, uma assessoria de um clipe, algo muito, muito pontual, mas que tinha sido um sucesso, tinha saído da mídia toda. E isso também feriu ele, porque ele tem um ego gigantesco. Então ele tem que ser o melhor sempre, sabe? E aí ele me chamou, não sei o quê, e aí ficou aquela discussão, e ele tava com o celular e o carregador na mão, saindo do estúdio. A gente estava numa rua escura, na Vila da Penha, e ele me segurou no muro e colocou o carregador. A princípio você não entende, você está no calor do negócio, mas me faltou ar. E aí quando eu gritei pela minha amiga e pelo empresário dele, ele soltou. Mas existiu isso, sim. Queria te matar? Não, acho que não. Acho que era mesmo da discussão e para provar assim, olha, eu sou o macho alfa. Quem manda aqui sou eu tô te chamando e você não tá me atendendo porque eu realmente saindo, né, para ir embora. E não, você vai me escutar, peraí. Você acha que se você não tivesse gritado, ele poderia continuar te enforcando? Bruno, não sei. Hoje, pensando muito friamente na situação, eu tenho essa dúvida. Na época, se você me perguntasse isso, eu falava, não, foi no calor da emoção, sabe? Hoje eu entendo que a gente realmente não conhece as pessoas. Então, naquele momento, a gente estava numa rua escura, né? Eu estava acompanhada de uma amiga, ele acompanhado do empresário. Se ele continuaria, não sei até onde aquela discussão iria, caso estivéssemos sozinhos. Então, não é uma pergunta que eu tenha resposta. Eu só conseguia realizar tudo que acontecia comigo depois, sabe? Porque, ao mesmo tempo que ele era agressivo, ele era muito carinhoso, sabe? Nunca me deu tapa, mas era como se fosse um tapa e um beijo. Mulheres, nunca esperem chegar no finalmente. Essa história que a gente está ouvindo aqui é mais uma de milhares
de mulheres que passam pela mesma situação. Ninguém muda ninguém. Isso é um relacionamento abusivo. Abusivo. Então, em primeiro lugar, a mensagem que eu quero passar para vocês: se amem em primeiro lugar. Porque um homem que trata uma mulher dessa maneira não tem respeito, não tem carinho, não tem amor. Você acha que ele se aproximou de você também por uma questão de interesse? Ela vai cuidar da minha carreira, ela vai me levantar? Então, logo no início, eu não tinha essa maldade para perceber isso. Então, se foi, eu não sei. Eu sei que ele falava o tempo todo assim, você é foda, sabe? Às vezes ele queria me apresentar alguém e quando eu chegava no lugar, eu falava, Suelen, porque nessa época eu era muito inserida no meio. E aí, por eu ter um meio pai que veio de televisão, trabalhou 30 anos em televisão, eu conhecia muita gente. Conhecia a primeira gravadora dele. Eu negociei contrato, sabe? Eu lia contrato. Ele não tinha as músicas registradas. Na verdade, era muito o DJ dele. Você é filha do Mayboy que trabalhou com a Xuxa, né? Filha de coração, assim. Eu cheguei a morar uma época com o Mai, até um pouco antes ele, na verdade, tentou se matar, enfim, tomou chumbinho. Mas a gente tinha uma relação muito próxima. E eu até me pergunto muito, assim, se ele tivesse comigo nesse momento desse namoro, se eu tinha continuado isso, sabe? Porque o Mai era muito protetor. Então, eu acho que essa figura também, porque como eu morava no Rio sozinha, os meus pais moram ainda em Saquarema, a minha família começou a ser a família dele. Então, eu estava muito aberta a tudo que ele me trazia. Você falou que você não sabe, né? Se você foi um objeto para ele, um degrau para subir para a fama. Mas a minha pergunta é, na real, o que você sente no seu coração? Você se sentiu usada? Bruno, hoje sim. Muita coisa. Hoje eu entendo que ele não só me usava, ele usa. Eu não sei hoje, eu tô falando, eu falo do que eu vivi, né? Mas ele usava todo mundo. Então, a partir do momento que você não pode contribuir mais, porque a carreira do artista, ela né, vai aos pouquinhos. E aí chega um momento que quem era melhor ou maior que você, às vezes começa a ficar para trás. E aí aquela pessoa já não serve mais. E isso tem exemplos de alguns MCs, né? Hoje ele não usa mais o MC, né? Hoje ele é cantor, mas alguns MCs já não são tão mais amigos, porque ele já não precisa mais disso. Mas quando eu, por exemplo, dirigi o DVD e produzi esse DVD, eu tinha muita noção, naquele momento eu já sabia que quando tudo aquilo ficasse pronto, já não era mais necessária. Ele já podia contar com outras pessoas. Então, a resposta hoje, sim, eu fui bastante usada. A paixão cega, né, Suelen? Cega muito. E eu era dependente daquilo ali, sim. Eu era muito dependente emocional dele. Muito, muito. Quando o cara, por vezes, me agredia verbalmente e logo depois falava, eu te amo, vambora pra casa, aquilo me acolhia de alguma forma, né, assim. Eu me sentia muito sozinha, morava sozinha. Então, eu me sentia acolhida. Eu já vi esse menino chorando muitas vezes, sabe? Numa discussão, enfim. E aquilo me amolecia de alguma forma. Então, era muito difícil sair. Hoje, quando eu vejo a ex-namorada dizendo eu não conseguia sair daquilo, e os relatos que eu tenho recebido de muitas mulheres, eu entendo. Não é, por que não saiu antes? É muito difícil. Suelen, todo relacionamento abusivo, ele tem o seu lado bom e o lado ruim. Sim. A pessoa, ela diminui você, mas ao mesmo tempo ela tenta te paparicar. Eu já passei por isso. Na relação Duda com o Nego do Borel, em quem que você acredita? Duda.
Duda. Bruno, eu revivi tudo, o que eu achava que eu não choraria mais por isso, que eu não sofreria mais por isso, todas as declarações que a Duda deu, todos os detalhes que ela deu, eu revivi o meu antigo relacionamento. Ele competia com você? Eu falo muitas vezes. Eu falo assim, eu aprendi essa frase há muito pouco tempo com uma pessoa muito querida que fala, ninguém é linear. Ninguém é linear. Você não é bom o tempo todo, você não é ruim o tempo inteiro. Sim. Então, assim, ao mesmo tempo que, aí, de forma figurativa, ele me batia, ele me beijava. E, assim, ninguém é louco de ficar numa relação, até é, mas o tempo inteiro ruim não é. Esse cara, ele é, eu digo e afirmo, assim, ele não é mau caráter, ele é um doente. Ele precisa de tratamento. E eu, antes de eu estar falando isso pra você, antes de eu ir numa rede social falar qualquer coisa, eu mandei uma mensagem pra ele, inclusive, falando, peça desculpas. Vá lá atrás. Peça desculpa à sua avó. Peça desculpa à sua mãe. Peça desculpa à sua tia. Ele maltratava a avó? Não, a mãe? Pelo contrário, a avó, eu acho que merece desculpa como mulher. Como mulher. Como matriarca desta Com família, certeza. pelo ser humano que ela criou ter dado errado. Que deu errado. Você lançou um livro, Nasci para Ser Traída. Agora é só nasci para ser amada, nasci para ser livre. Mas sim. Esse livro ele é baseado no que você viveu com ele? Tem um capítulo dele. Conta experiências minhas, até assim, o título é bem pesado. Deixa eu mostrar aqui para vocês o livro. O livro, ele é pesado, mas ele é até bem engraçado, tá? Assim, porque aí conta desde o meu primeiro relacionamento, né? Aquela coisa, 14 anos de idade, bobinha, que sempre são traída. E uma coisa que eu entendi depois desse relacionamento era identificar muito rápido essa pessoa que te trai, essa pessoa que te abusa. É o que eu te falo, assim, eu realmente fiquei magoada um bom tempo com ele, que já passou, a raiva passou, a mágoa passou, mas foi um aprendizado. De verdade, assim, foi um aprendizado para eu entender quem eu era e como eu me posicionava enquanto mulher numa relação. Posso já ter sido traída depois disso, mas não dessa forma tão grotesca, tão escrota como foi, sabe? Tão aberta, enfim, de receber mensagens de outras mulheres, de engolir aquilo, de falar. Eu me lembro muito bem, eu recebia mensagens de fãs, assim, olha, ele chegou aqui de mão dada com uma mulher assim assado, e eu ligava, e ele falava, Suelen, vai dormir. Você nunca presenciou? Nunca presenciei, mesmo. O que você tirou de aprendizado durante esses 3 anos? Bruno, primeiro, a não me maltratar enquanto mulher, a perceber que ciúmes não é amor. É claro que tem um mínimozinho, né, de um cuidado que você pode ter com o outro, mas não era cuidado. Não era cuidado. Era ciúme. O que você passou era uma questão do tipo assim, ele desconfiava do que ele era capaz de porque fazer. Era tudo que ele fazia. A gente só desconfia do que a gente é capaz de fazer. Você sofreu algum tipo de ameaça dele? Bruno, ameaça não, mas eu realmente me sentia muito dependente. Dependente mesmo, assim, eu não tenho vergonha de falar. E assim, me surpreende muito quando eu me emociono para falar, de verdade, porque eu não falava, assim, eu não falava mais sobre isso, porque eu achava que ok, passou, sabe, mas dói. E aí, às vezes, eu terminei um relacionamento muito recente e muitas coisas que o meu ex-namorado fazia me lembravam, sabe? E aí também me dava força para fazer, chega, eu não vou passar por isso de novo. Você já começa a perceber os sinais. Muito mais rápido. Eu jamais vou ficar numa relação
de 3 anos agora, sofrendo tudo que eu sofri. De jeito nenhum. Dói, né? Desculpa, sério. Eu nem esperava por isso de novo, assim, é horrível falar assim. É horrível você se achar tão inteligente, porque eu me acho super inteligente, sabe? Eu tenho maior orgulho. Uma coisa que ele falou pra mim, eu me lembro muito bem, assim. Eu entrei na faculdade com 15 anos de idade. E um pouco antes da gente namorar, ele e eu fiz relações internacionais e eu nunca fui rica, nunca fui pobre, nunca morei em comunidade, enfim. Mas eu tinha uma vida ok. Os meus pais nunca tinham dado de avião, enfim. E eu fui viajar. E uma vez ele falou assim pra mim, eu procurei a casa pra ele e comprei, negociei, enfim, e a gente comprou uma casa em Curicica. Na época, acho que foi 650 mil. E a gente brigou. E dentro dessa casa, ainda em obra, ele falou assim, quem é você? Você com 22 anos, você tinha uma casa de 600 mil? Eu falei, não. Com 22 anos, eu já era formada na faculdade e conhecia mais países do que você conhece de estados do seu país. Foi naquele dia eu entendi que eu já estava fora daquela relação, porque eu jamais teria coragem de responder de forma tão soberba, porque é soberbo até. Mas olha quem era esse cara. Que ele queria jogar na minha cara que com 22 anos ele tinha uma casa de 650 mil. Eu ouvi de uma grande amiga nossa em comum que ela pediu a Deus que um dia meus amigos todos pediam, a máscara dele ia cair. E caiu. Eu tô do seu lado. O entrevistador tem que ser imparcial. Não, eu estou do seu lado. Receba meu carinho, o meu respeito. Saiba de uma coisa, só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Nunca mais se permita passar por uma situação dessa. Não mesmo. Você não merece. Nenhuma de nós. Nenhuma mulher merece passar por isso. Porque eu sei de situações de mulheres que muitas vezes apanham dos maridos e se culpam. Sim. Porque o marido, o companheiro, o nível de sociopatia é tão absurdo que ele convence a mulher que ela que causou aquela agressão. De verdade. Qual a mensagem, o recado que você daria para ele hoje? E qual a mensagem que você quer deixar para todas as mulheres que são vítimas desses homens que são sociopatas, psicopatas? Bom, para ele, eu falei para ele mesmo, né? Primeiro, para de tentar se defender. Não tem defesa, sabe? Não tem defesa. Peça desculpa. E aí não é desculpa só a mim, só a quem ele fez isso, porque ele teve outras namoradas que com certeza esse comportamento se repetiu. Mas aí, enquanto mulher, peça desculpa a quem criou ele, sabe? Peça desculpa à avó, à mãe, às tias, sim, a todas as namoradas que teve. A anterior a mim, que eu recebi uma mensagem da Alanis, assim, falando, Suelen, eu já te falei isso, mas eu preciso falar de novo o quão você é forte, ela não falou foda porque ela é evangélica, mas era mais ou menos isso. E eu já falei pra ele, saia de cena, sabe? Procure uma ajuda mesmo. Sim. Terapeuta e vai entender o que você fez na vida dessas pessoas. Entenda o que você fez com a sua própria vida, né? Porque era um artista muito bem sucedido. Eu tô falando era já no passado porque a gente não sabe mais o que vai acontecer daqui para frente. E quanto às mulheres, é o que eu tenho falado todos os dias nas minhas redes sociais. Por enquanto eu tô sem Instagram porque me hackearam, mas eu tenho respondido a muitas mulheres. Não se calem, mas não se calem a partir do momento que você esteja segura para não se calar.
porque eu sei que muitas delas estão em situações que realmente, se falarem, se colocarem numa rede social, elas podem ser mortas. Bate-bola, jogo rápido, na real. Suelen, um sonho. Nesse momento que nenhuma mulher mais passe pelo que eu passei. Relacionamento abusivo. Nunca mais. Amor. Da minha filha, eu fiquei um pouco incrédula do amor homem-mulher. Eu nunca. Eu nunca mais vou passar por isso. Eu sempre. Eu sempre vou ser digna e honrar a mulher que eu me tornei. Fé. Tenho muita, muita. Nego do Borel. Um artista que deu certo, um ser humano que deu errado. Quem é Suelen Sauer na real? Suelen é uma menina mulher, feliz demais com a vida, que ama dar risadas, que ama descobrir coisas novas, se descobriu forte demais por conta dessa situação que eu acabei de te relatar. Mas é isso, eu sou feliz pra caramba, pra caramba. Quero te agradecer muito sua presença aqui. Obrigada. Eu sei que foi difícil. E você sabe porque eu vim. Você sabe disso. Você sabe que eu não queria mais, que eu já tinha dito que eu ia encerrar isso. Mas eu tomei a frente, porque a gente tem uma produção, assessoria. Eu falei, não, eu vou entrar em contato com ela e eu vou conversar com ela. Eu quero que você se sinta. Seu conterrâneo de Niterói, nascemos na mesma maternidade, em Santa Rosa. E eu quero que você se sinta abraçada por mim, por toda a minha equipe. Obrigada. E acima de tudo, abraçada por Deus. É isso. Gente, esse foi mais um Na Real, com essa mulher forte, guerreira, essa história de superação que muitas mulheres passam e muitas vezes não têm a coragem de dar a cara para bater. Não se calem, não se calem, sejam fortes. E é isso. Se inscrevam no canal, compartilhe essa entrevista, deixe seu comentário e até a próxima.